de volta com o seu programa Cidadania na sua TV Câmara, né? 16, canal TCM, e por toda a TV Gazeta RN em todo o estado, felizes com a sua audiência, hoje tratando desse tema super importante, o afastamento de parlamentares pelo judiciário, a dimensão da expressão linguística trazida prisão no artigo 53, parágrafo 2º, a repercussão, né? Aqui, por exemplo, a TV Câmara, para os vereadores, uma decisão semelhante, tudo isso nós vamos já abordar com o professor Olavo Hamilton. Professor Olavo, a gente até já citou aqui, mas não lhe fez a pergunta, e eu acho que o amigo e amiga de casa está super interessado nisso. Primeiro, o senhor acha que o caso de Aécio, ele é rigorosamente igual ao caso do Delcídio, do senador, do ex-senador, ou do ex-deputado Eduardo Cunha, ou são casos diferentes? E aí eu queria que o senhor exemplificasse as diferenças. Houve o mesmo tratamento jurídico? Ou, como eu gosto de perguntar, você sabe que eu ando muito em redes sociais e emito posições polêmicas, né? E à época eu disse, será que o pau que bateu em X, bateu em Francisco, ou deveria bater, não bateu, enfim? Vamos aqui debater isso aí. Se a gente parte do pressuposto que o grande argumento em torno dessa questão é se havia ou não uma interferência do judiciário no legislativo, quando o Supremo, ou então qualquer juiz de direito, ou então o tribunal, determina alguma medida cautelar contra um parlamentar, e aí a gente tem que partir desse pressuposto, eu diria que uma intervenção muito mais grave se deu no caso tanto do Delcídio, quanto também, principalmente, no de Eduardo Cunha. Tudo bem, Aécio Neves é um senador da República. Porque o de Delcídio, uma pequena parte, o de Delcídio, talvez a gente pudesse interpretar um flagrante ali diferenciado, né? Porque as circunstâncias ali, ele estava intervindo naquele momento para que não houvesse aquela viagem, né, do Nestor Severo. Mas dizer, aí me permita a sua pontualidade, como sempre, que havia um flagrante na de Eduardo Cunha. Não tem sentido, né? E no final das contas, o mesmo instrumento jurídico que foi utilizado para afastar Aécio, para determinar a prisão de Delcídio e para afastar Eduardo Cunha das suas funções, foi exatamente o mesmo instrumento jurídico. A diferença é que Delcídio era líder de governo, salvo engano. Era, né? líder do governo. E Eduardo Cunha era presidente da Câmara. Ou seja, se nós estamos tratando de interferência no legislativo, a interferência muito maior se deu no caso de Delcídio do Amaral e no caso de Eduardo Cunha. Mas esses dois tiveram um tratamento diferenciado, Totalmente muito diferenciado. mais rigoroso a partir da interpretação da lei e da Constituição. Aí pode ser, né, nós vamos aqui já começar a discutir, Joyce, que haja uma justificativa de que até então não se teria analisado toda a extensão do texto normativo do 53, parágrafo 2º. Eu estou fazendo aqui uma de advogado, né? Mas, sinceramente, não fui. Eu estou aqui para dizer o que penso. Na realidade, aquele momento, o senador Delcídio do Amaral já não estava com aquele poder todo, um pensamento muito grande em cima da então presidente Dilma, e aí foi conveniente daquela maneira, inclusive o Supremo, com todo respeito, foi bem enérgico, ele disse rigoroso, e na de Eduardo Cunha, que me perdoe a expressão, àquele momento já se sabia a extensão da quantidade de atos criminosos que tinha, tanto é verdade que ele já foi condenado, salvo engano, 1 ou 2 vezes, e ainda tem diversos outros, e aí me perdoe a essência. Para o Aécio Neves, me perdoe, na verdade, o estilo que eu vou usar, se aplicou a tese do cachorro morto. Para Eduardo Cunha, que já é cachorro morto, valia tudo. Para Aécio, que indiscutivelmente é uma expressão, inclusive até pouco tempo, claro, que ele hoje não tem condição, pelo menos penso eu, de ser candidato mais a nada, talvez ele discuta até mesmo a viabilidade da candidatura para deputado federal, imagino para presidente da República, como ele se candidatou, inclusive com sucesso, né? quase conseguindo vencer a então candidata e presidente Dilma Rousseff. Eu penso que é esse tipo de coisa que não dá. Eu sou realmente muito crítico. O pau que bateu em Chico e bateu pesado em Delcídio e Eduardo Cunha, esse pau não foi para o Francisco, não foi para Aécio. Isso é indiscutível.
eu digo e comprovo, isso aqui está muito claro. É isso que é a minha crítica, de um modo geral, que a gente tem que ter coerência. A gente tem que ter aplicação dos valores objetivos sempre, independente de quem seja. E aí uma expressão muito boa que eu gosto do ministro Marco Aurélio, até citei, você sabe que eu sempre cito, processo não tem capa, processo só tem conteúdo. Parece que o Supremo anda olhando muitas capas, com todo o respeito que eu tenho. Tá? E as pessoas que nos assistem, elas têm que compreenderem que medidas cautelares, elas existem em vários âmbitos. Por exemplo, o doutor Lavamildo acabou de citar que administrativamente, né, um servidor público ele pode ser também afastado de seu cargo em virtude, né, de algum suposto cometimento de crime. Se nós trouxermos também para o setor privado, a CLT também determina que na apuração de inquérito por falta grave, o trabalhador, o empregado, ele pode também ser afastado de seu cargo para que ele não realmente interfira na investigação. Assim como também pode penalmente, né, haver essas medidas cautelares aplicadas aos nossos parlamentares, né, senadores, deputados, e que apesar deles possuírem, né, essa prerrogativa, essa imunidade parlamentar, eles não podem se esconder atrás delas para cometerem crimes. Não é porque eles possuem essa imunidade que eles podem também não ser alvos, né, de qualquer medida, né? Então, realmente, eu queria até lhe perguntar, o senhor acha realmente necessário esse afastamento para o curso das investigações? No caso específico do senador Aécio Neves, sim. Mas eu acho também correta a decisão do Supremo Tribunal Federal, que resolveu, em casos dessa natureza, ou seja, quando as medidas cautelares determinadas pelo Poder Judiciário afetem de alguma forma, direta ou indiretamente, a atividade parlamentar, que seja submetido esse afastamento à respectiva casa. Porque nós temos uma coisa interessante em processos dessa natureza. Nós temos a resguardar um processo jurídico, que nesse caso é jurídico criminal, e aí o judiciário pode fazer valer a sua força para resguardar esse processo, seja determinando a prisão preventiva nos casos extremos, e só nos casos extremos, seja determinando as medidas cautelares, como foi o caso. Mas, por outro lado, nós temos também a resguardar um processo político, né, político-legislativo. Uma prisão do senador Aécio Neves ou a imposição de medidas cautelares ao senador Aécio Neves que interfiram no seu mandato parlamentar é uma imposição que tem repercussão jurídico-criminal e tem repercussão também política-legislativa. Por isso que, no meu entender, cabe sim às duas casas decidir sobre a conveniência jurídica e a conveniência política do seu afastamento ou não. Então você já entende aí que essa decisão, já aprofundando a discussão que nós vamos aqui debater, até porque eu penso diametralmente oposto nessa, vamos dizer, nessa toada, nesse raciocínio, você entende que a decisão da casa, no caso aí do Senado, né, que já foi feita, né, e que eu também já comentei o que eu penso sobre ela deve ser uma decisão só política. Os senadores não devem ter preocupação alguma com o aspecto jurídico, por exemplo. Eu entendo o seguinte, que a decisão do Supremo, ela tem seus aspectos jurídicos que devem predominar, mas devem também, o Supremo é um tribunal político, na melhor essência da palavra. Isso é assim, fato. Né? Ele não deve ser politiqueiro. Né? Exatamente, mas ele deve estar preocupado com a política, inclusive política institucional. Concordo com você. Mas é guardião da Constituição, então deve se preocupar nas suas decisões, sobretudo com a Constituição, com os aspectos jurídicos, sem se esquecer dos aspectos políticos. No Senado ocorre a mesma coisa, o que vai diferenciar é a predominância. O Senado tem que observar os aspectos jurídicos também. O Senado também deve zelar pela Constituição. Mas a sua decisão é predominantemente política. Até mesmo porque a própria Constituição traz que os poderes eles são independentes, né? Então, seria então uma interferência muito gravosa. É isso mesmo. Seria uma interferência muito grave para o Senado, né? Essa decisão do Supremo. E aí, se a decisão do Senado foi certa ou não, já é uma outra coisa. Por quê? Porque o código aí é outro. Né? É um código político. A metalinguagem é política. Eu considero acertada a decisão do Supremo Tribunal Federal em afastar o senador Aécio Neves.
Mas também não posso considerar equivocada a decisão do Senado de mantê-lo no poder. Se eu fosse um senador e analisando os aspectos políticos, eu teria decidido, né, ou teria votado pela manutenção do afastamento. Porque você teria feito o que você está defendendo aqui, que eu acho coerente. Eu não concordo, em específico, com a dimensão que você dá à decisão do Supremo, é minha discordância, mas eu concordo quando você já equilibra dentro da minha indagação que a decisão da casa respectiva, no caso do Senado, não deve ser somente política. E aí você, como senador, você faria os dois juízos, jurídico e político, e mesmo podendo prevalecer ao aspecto político sobre o jurídico, você, no caso, verificaria a presença dos elementos jurídicos para não só pesar o aspecto jurídico e predominância. E também tem um outro aspecto. Sob o ponto de vista político, na minha opinião, era interessante mantê-lo afastado, até para resguardar a imagem do próprio Senado. Pronto. Agora nós vamos convergir. E aqui, para o amigo e amiga de casa, eu vou abrir a divergência, mas desde já eu quero convergir não só com a fala anterior do aspecto de predominância político sobre o jurídico do Senado, que eu também concordo, ou seja, é um pouco mais político do que jurídico, mas com essa frase final eu vou convergir totalmente. Fazendo a análise que deveria ser jurídico e política, e a concepção do político na acepção do termo, que o Senado não fez, e aí eu que estou dizendo, não é o Olavo, foi uma decisão politiqueira, de politicagem, de preocupação com seus próprios umbigos. E aí, me perdoe a expressão que está dizendo agora eu e Joyce, porque eu e Joyce fizemos um texto inclusive polêmico, muitas pessoas concordaram, outras não, faz parte. Inclusive, nós socializamos também no Jus Brasil, aí é que a polêmica foi grande, no site Novo Eleitoral foi grande, mas no Jus Brasil pegou fogo. E aí, o que é que eu vou convergir com o professor Olavo? É que, pensando politicamente na acepção do termo, a decisão foi errada. Por quê? Porque colocou o Senado numa situação muito delicada. Até porque eu acho, aí eu vou voltar com a indagação, antes de abrir a divergência, porque o negócio aqui, a gente vai ainda esticar essa divergência, porque é o âmago, e trazer para o último bloco a grande preocupação se aplica às assembleias e câmaras. Eu vou mais além. Você não acha que politicamente, porque eu achei perfeita essa sua... A gente não tinha como combinar isso no roteiro, né? Isso aqui é que fica a beleza do programa. Dentro do que você colocou, que foi um juízo político errado, você não acha que o juízo político errado do Senado, ele estava na origem, quando mandou arquivar de plano a representação quanto a essa, inclusive pelo seu presidente, o presidente da comissão do Conselho de Ética, do Conselho de Ética, sequer da comissão de Ética, mandou para o plenário. Aí foi o maior erro de todos, foi exatamente esse, porque pela própria defesa do senador Aécio Neves, pela própria defesa dele, o que se extrai da sua própria versão é que ele cometeu uma infração ética. Se é verdade que ele não pediu propina, que aquilo era um empréstimo, deixa de ser crime, mas continua sendo infração ética. O que é que quer um senador da República, investigado em vários inquéritos policiais, pedir dinheiro emprestado? Há outro investigado que multiplica por 3 o número de inquéritos. Pois é. Que era mais de 30 naquela época sobre Joés. Ou seja, se não há aí um crime, se é verdade que se tratava de um mero, e aí eu coloco entre aspas um mero empréstimo, né? Se trata de um mero empréstimo, enfim, é uma infração ética. Pois é. E o Senado, naquela época, eu e Joyce também escrevemos sobre isso, né? A gente fez um texto também polêmico, vai e volta de Aécio, né? A gente citou que a origem de tudo, me permita aqui para a gente fechar e eu entrar na divergência e a gente continuar. A origem de todo o problema institucional, a crise gerada, que graças a Deus não houve aquela decisão assoldada do Senado, pelo menos mal, foi justamente esse arquivamento de plano. E não permitiu pelo Conselho de Ética. Sequer a investigação, ninguém tem nada dizendo. É porque o Olavo ele vai mais à frente, ele já faz o juízo meritório na análise aí sobre o aspecto ético, e aí a posição dele, que eu também concordo, coincidentemente eu concordo. Mas nós não estamos nem dizendo isso, ela está dizendo que pelo menos se investigasse. Pois é. Aí a partir de tudo isso ficou muito complexo. E aqui eu vou abrir a divergência, como o professor Olavo, eu já disse isso em uma entrevista, que foi reproduzida por vários canais, e o nosso site, você veja lá, a gente trouxe no nosso canal Novo Eleitoral. Eu digo e repito,
O problema meu da minha divergência com o professor Olavo é o seguinte: a Constituição ela é clara em limitar o exercício da atividade jurisdicional. Ela é muito clara. Acho que isso aí ele concorda comigo. É excepcionalíssima essa limitação. E quando limitou, limitou claramente para a prisão. Prisão é uma espécie de cautelar, a mais intensa delas, a mais restritiva. E aí o raciocínio, né, de alguns ministros, que aí eu abomino totalmente, dentro do raciocínio lógico formal de quem pode o mais, pode o menos, ou seja, se você pode a prisão, você poderia autorizar o outro, é um raciocínio muito, me perdoe, muito simplório. Muito simplório esse raciocínio. Não é correto. Para mim, você interpretar que qualquer medida respinga no mandato, como se fez a interpretação ampla, e aí a ministra-presidente tentou ali de forma, né, equilibrar, e o próprio decano não concordou, chamou às vezes porque ela se enrolou, me perdoe a sinceridade. O que é que aconteceu ali? Tentou-se dar uma saída intermediária de onde não existe. Ou você submete ou você não submete. Aí a minha divergência para o professor Olavo é que não precisa submeter uma medida cautelar diversa da prisão. Porque tudo vai respingar no mandato. E a imunidade não é absoluta. Esse aqui é o X da questão. Mas eu vou escrever até um artigo mais técnico, eu estou sendo cobrado, viu, Joyce? Desta feita eu vou lhe convidar. A gente tem artigos comuns, outros não. Mas eu vou até lhe convidar, se você quiser, para a gente escrever tecnicamente que a decisão do Supremo foi equivocada. Equivocadíssima, e ele ainda vai se arrepender disso. Mas vamos deixar para lá. Erval, né? me permita só Com uma observação certeza. sobre isso. Com Por que certeza. é que eu não concordo com essa sua posição? É que são dois aspectos. Primeiro, quando a Constituição, esse texto constitucional específico foi elaborado em 1988, nós não tínhamos essa previsão de medidas cautelares diversas da prisão. Era Perfeito. aquele tudo ou nada. Já estou né? com a resposta pronta, é verdade. Então nós temos primeiro esse aspecto. Segundo aspecto, qual é o espírito da lei em você submeter essa prisão à casa? É justamente porque a prisão interfere no mandato legislativo. Perfeito. Então, se o raciocínio é esse, e se hoje nós temos, em substituição à prisão, medidas cautelares diversas dela, que também interferem no processo legislativo, aí, na minha opinião, essas medidas cautelares devem também ser submetidas. Beleza, então vamos lá para a tréplica, né? A tréplica depois Ah, do tá nosso aí, intervalo. Joyce. Nós precisamos agora finalizar esse bloco, mas não sai daí que na volta do intervalo, Erval vem com a tréplica dele para o tema. Cidadania volta já, não sai daí.